A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 4. Firme compromisso com o texto. Continuação. A exaltação de Cristo. Quando Lutero expunha um texto bíblico, ele era implacavelmente centrado em Cristo. Acima de tudo, estava convencido de que seu dever primário como pregador do Evangelho era engrandecer a glória de Deus, conforme revelado supremamente em seu Filho Jesus Cristo. Com esse fim, uma pergunta determinava o juízo que Lutero fazia de um sermão. O sermão foi sobre Cristo? Se não foi esse o caso, ou se Cristo foi tratado levianamente, então era melhor não pregar o sermão. Mas se o sermão engrandecia a Cristo, trazia glória a Deus. Enquanto pregava, o tema constante de Lutero era a graça salvadora de Deus por meio da perfeita justiça de Cristo. Tendo se convertido já adulto, Lutero jamais perdeu de vista seu dramático encontro com o Cristo vivo. A sua descoberta do Evangelho na perfeita justiça de Jesus Cristo estava sempre diante dele em sua pregação. Oldham afirma essa nota centrada em Cristo na pregação de Lutero. Para Lutero, o coração da Escritura é o Evangelho, as boas novas da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Pregar a Bíblia corretamente é juntar todas as partes da Escritura Sagrada nesta mensagem central de salvação em Cristo. Lutero via Cristo como o maior tema da pregação. Lutero tinha essa crença central porque via a Cristo como o tema central da Bíblia. Declarou ele, sem dúvida alguma, toda a Escritura aponta diretamente para Cristo, somente Cristo. Perguntou, tirai Cristo da Escritura, e o que tereis? É óbvia a resposta, nada, disse ele. Muitas vezes tenho dito, quem quiser estudar bem a Bíblia, especialmente o significado espiritual das histórias, terá de referir todas as coisas ao Senhor Jesus Cristo. Em termos simples, Lutero era enlevado por Cristo. Quando viajou para disputar o legado papal em Augsburg, os seus concidadãos o viram através dos portões de Wittenberg e ao longo da estrada e gritaram: Lutero para sempre! Ele respondeu: Lutero não, Cristo é para sempre! Por causa de seu foco resoluto em Cristo, muitos dos sermões de Lutero provinham dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Lutero amava pregar dos evangelhos porque estes revelavam mais claramente o Senhor Jesus. Embora seja geralmente associado ao livro de Romanos, especialmente na sua conversão, existem documentados apenas 30 sermões de Lutero sobre Romanos. Em contraste, existem documentos mais de 1000 sermões sobre os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas e centenas mais sobre o evangelho de João. Na verdade, como observa Jaroslav Pelikan, embora geralmente seja considerado um expositor das epístolas de São Paulo, Lutero valorizava em mais alta honra o quarto evangelho e se dedicou à sua interpretação durante toda a sua carreira. Em 1531 a 1532, passou quase 18 meses pregando somente em João 6 a 8. Parece que Lutero pregou mais no livro de João em um único ano do que no livro de Romanos em toda a sua vida. Lutero via claramente seu principal objetivo na pregação como sendo a pessoa suprema e a obra salvadora de Jesus Cristo. Ele afirmou, sempre pregamos a ele, verdadeiro Deus e homem que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Isso pode parecer um assunto limitado e monótono, passível de logo ser exaurido, mas jamais chegamos ao fim dele. Noutras palavras, Lutero entendia as impenetráveis profundezas de pregar e riquezas insondáveis de Cristo. Não importava quantos anos ele as pregasse, Lutero sabia que nunca chegaria ao fim de Cristo. Na visão de Lutero, Cristo tinha de ser prioridade de todo pregador. Disse ele, um bom pregador tem de ser completamente leal ao fato de que nada há mais precioso para ele do que Cristo e a vida do porvir. Declarou também que, essencialmente, o Evangelho é Cristo vindo até nós através dos sermões. Noutro lugar, acrescentou, os pregadores não possuem outro ofício senão a pregação do claro sol Cristo. Que cuidem de assim pregar, ou fiquem calados.
Os pregadores têm de pregar a Cristo ou então não pregar de forma alguma. Lutero acreditava. Este foco centrado em Cristo foi mantido por Lutero até o fim de sua vida e ministério. Em seu último sermão, pregado em 14 de fevereiro de 1546, a partir de Mateus 11, 25 a 30, Lutero afirmou: os ouvintes terão de dizer: não cremos no pregador, a não ser que ele nos fale de outro mestre de nome Cristo. A Cristo ele nos dirige. O que dizem os lábios de Cristo, obedeceremos. E atenderemos nosso pastor, enquanto ele nos dirigir ao verdadeiro Senhor e Mestre, o Filho de Deus. Para Lutero, tudo na Escritura aponta para Cristo.